estarmos aqui mais uma tarde juntos, né? Claro que foi um dia tão lindo, né? A chuva também é um dia que traz paz pra gente, mas confesso que eu fiquei preocupada de não conseguir chegar, porque minhas bandas do lado de lá se largar. Mas graças a Deus, né, consegui chegar. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, um texto que é muito óbvio, né? O que eu vou ler, o que a gente vai meditar juntos, mas às vezes a gente esquece de uns detalhes, a gente deixa passar alguns detalhes. Eu acho que numa semana como essa, uma semana que está iniciando hoje, uma semana de oração, alguns detalhes podem fazer diferença para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E esse é um texto que eu trouxe para vocês hoje, que está em Lucas, capítulo 18. O versículo é do 35 ao 43. Lucas 18. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a segui-lo, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, essa passagem, ela nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, que a gente viu no primeiro versículo, que esse cego, ele estava mendigando pela cidade. Estava lá pelo meio da rua mendigando. E ele tinha uma deficiência, ele não conseguia ver. E quando ele viu lá os murmurzinhos, ele perguntou o que era. Falaram para ele que era Jesus. Quando falaram que era Jesus, ele não precisou ver para crer no poder que Jesus tinha. E ele clamou, e ele gritou. E aí, essa passagem veio assim no meu coração, que no meio de uma multidão, um grito não é nada. Porque, imagina, uma multidão, a palavra está falando que é uma multidão, então muita gente deveria estar murmurando junto. Mas ele gritou com fé, e esse grito de fé fez Jesus ouvir. Será que Jesus ouviu a voz dele? Ele não enxergava, então ele não sabia qual era o sentido que Jesus estava indo. Ele ouvia o barulho da multidão. Então eu acredito que quando se eu estou vendo o Mateus e eu preciso gritar para ele, está todo mundo aqui, eu vou virar para ele e gritar. A chance dele me ouvir é grande, mas ele não via, ele não enxergava. E ele gritou, e o Senhor ouviu. E nessa hora, irmãos, o que me faz lembrar daquela mulher também que foi de sangue, no meio de uma multidão, ela tocou Jesus. Quantas pessoas tocaram Jesus naquele momento? Mas ele sentiu algo diferente, né? Peraí, tem alguma coisa diferente nesse toque que eu recebi. Então, nesse grito, eu creio que o Senhor também ouviu esse grito diferente, que era um grito com fé, não um grito de desespero, mas um grito de fé. E ele clamou, e ele pediu, né? E Jesus ouviu. E aí, irmãos, algumas coisas que a gente precisa pensar é que nós temos limitações também. Talvez, acho que ninguém aqui, né, como ele. A gente precisa de uma ajuda, mas a gente enxerga, né, não como ele. Mas nós temos outras limitações. A gente tem outros obstáculos que às vezes nos afastam do Senhor. Ele poderia muito bem ficar lá no canto se lamentando, lambendo suas feridas, porque ele era cego, né? Quem ia ver, quem ia fazer alguma coisa por ele, mas ele não se entregou. Da mesma forma, nós temos limitações que às vezes a gente acha que não somos dignos por isso, né? Aí eu sempre gosto de falar, isso são coisas pessoais. Às vezes eu tenho limitações espirituais, físicas, enfim, que depois dos 20, né, dói as costas, dói o joelho, e às vezes isso faz com que a gente arrume desculpas para não fazer o que a gente deve fazer para o reino
do Senhor. Então essas limitações que nós temos, irmãos, elas não podem nos afastar, elas não podem nos impedir de buscar o Senhor. E ele também, um outro obstáculo que ele teve foi a multidão. O que a palavra diz que eles faziam? Eles repreenderam ele: para de gritar, para de gritar. E isso não fez com que ele se calasse. Ele gritava, e ele gritava, e ele gritava. E aí, irmãos, vamos pensar, né? Quem são essas pessoas, essa multidão que está do lado dele, que às vezes estão ao nosso lado, que querem, né, nos fazer calar, que querem nos repreender, que quer fazer com que a gente se cale e não leve, que não fale a palavra do Senhor. Ele foi repreendido, mas ele não se calou. Então, às vezes, a gente está, o pastor sempre fala isso, que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda. Porque se eu ando com alguém que está me atrasando, eu preciso me afastar dessa pessoa, porque ela vai fazer o que essa multidão queria fazer com ele. E se ele tivesse dado ouvido a essas pessoas, a essa multidão, ele não teria recebido o milagre dele, ele não teria recebido a bênção dele. Então, essa palavra hoje vem nos trazer que a gente não pode deixar com que as nossas limitações nos vençam, e que muito menos pessoas ao nosso redor nos vençam, né? Nos faça calar, nos faça se sentir errados. Eles estavam repreendendo ele como se ele tivesse errado em clamar o nome do Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, é o nosso dia a dia e a gente não observa. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência assim. Infelizmente eu tive. A gente sempre acaba trazendo exemplos para a gente ver que todos nós passamos pelas mesmas coisas, pelas mesmas provações, outros mais, outros menos. Mas eu tive uma palavra de uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu considero, que eu gosto de ouvir conselhos, confio. E um dia eu fiz alguma coisa, nem lembro o que, não era nada assim também, que depois eu parei para meditar, para pensar, e não era nada assim tão. E a pessoa falou assim: o que adianta você estar na igreja? O que adianta você ir lá levar a mão, louvar? O que adianta você ir lá levar a palavra e fazendo isso, que beber? Aquilo me destruiu. Eu pensei por vários momentos em não poder, em não trazer mais uma palavra quando o pastor, né, chama para oração, para uma escola bíblica. Aquilo quase me fez desistir. Mas graças a Deus eu tive essa percepção que o cego teve de não dar ouvidos quem está falando. Porque eu não sei qual era a intenção da pessoa, quem estava usando aquela pessoa para me afastar de Deus. Mas glória a Deus por isso, eu não me afastei, eu não dei ouvido. Então que a gente possa estar atentos a essas murmurações, sabe, essas no ouvido da gente, para que a gente não possa cair nessas armadilhas do inimigo. E aí Jesus fala lá no versículo com ele, uma coisa muito importante também para hoje, no dia de hoje de oração. Jesus fala assim para ele, eu troquei a Bíblia que eu ia trazer, aí eu não marquei esse. Mas enfim, Jesus fala assim para ele: me fala, o que você quer? E hoje a gente está aqui nessa tarde, eu creio que todos nós temos um milagre para pedir, né? Todos nós temos pedidos a fazer, a clamar. E Jesus está falando conosco nessa tarde. O que você quer? Peça, fala. Porque vocês acham que o Senhor Jesus não sabia o que aquele cego queria ver? Claro que ele sabia. Mas ele queria que ele falasse o que você precisa, o que você quer. Então que nessa tarde a gente possa falar com o Senhor nos nossos pensamentos, na nossa oração, nos nossos pedidos, nas orações quando chegar em casa, dizer para o Senhor qual é o nosso desejo, qual é o nosso desejo, e que se for da vontade dele, irá se cumprir, como cumpriu na vida desse cego, e que depois a gente possa também, como ele fez, glorificar, né, dar glórias a Deus por isso, testemunhar, como a gente sempre fala, a importância de testemunhar, para que mais pessoas possam ver que a mão do Senhor nos alcança. Por mais imperfeitos que nós somos, por mais indignos que nos sentimos, a mão do Senhor nos alcança. Essa é a palavra dessa tarde. E que possamos pedir com fé, como esse cego pediu, e que o Senhor possa ouvir o nosso pedido, o nosso clamor. Amém?